Aleluia. Boa noite, Lagoinha, paz. Como é bom estar aqui na casa do Senhor. Concordo com Davi quando ele fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Quero pedir nesse momento, coloca a mão no seu coração e ora junto comigo. Senhor, abra o meu coração essa noite para receber a Tua palavra. Que o meu coração seja uma terra fértil, onde a semente que será plantada possa germinar e possa dar frutos. E esses frutos, Senhor, gerem novas sementes, porque eu quero fazer parte daquilo que o Senhor tem preparado para esse lugar. Amém. Aleluia. Quero convidar você para abrir a Bíblia comigo lá em Romanos, capítulo 8. A partir do versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Se foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia? Ou a perseguição ou a fome? Ou nudez ou perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só a leitura dessa palavra já merece um aplauso. Aplauda Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E quem é que vai nos separar desse amor? Não existe nada que possa nos separar desse amor, nenhum tipo de poder, nenhum tipo de força, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nem profundidade, nem altura, nada que você faça, nada que você pense, nada que você diga, nada que você almeje, nada que você sonhe, nada que você tenha feito lá atrás, ou que você pense em fazer lá na frente, nada separa você do amor de Jesus. Sabe por quê? Porque foi Ele que amou você primeiro. Às vezes a gente tenta fugir desse amor, mas é Ele quem ama. Então não existe absolutamente nada que você possa fazer que vai te separar desse amor. A única pessoa que poderia te separar desse amor seria Deus. Mas como se Ele, que é o próprio amor, e foi Ele quem enviou o seu Filho para provar para você o quanto Ele te ama. No versículo... Qual versículo? No versículo que diz: em todas essas coisas somos mais do que vencedores. É sobre essa palavra que eu quero compartilhar com você o que Deus colocou no meu coração. Eu tenho meditado nessa palavra, já deve fazer quase uns 30 dias, nessa frase: em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Você já parou para pensar que você é mais do que vencedor em todas as coisas, em qualquer coisa? Você é
mais do que vencedor. E o que é ser mais do que vencedor? O vencedor é aquele que luta e vence. O vencedor é aquele que joga e ganha. O vencedor é aquele que corre e é o primeiro a chegar. Esse é o vencedor. Mas por que a Bíblia vai nos dizer que nós não somos vencedores, mas nós somos mais do que vencedores? A palavra no grego, no original, a tradução literal para o que quer dizer aqui mais que o vencedor é super vencedor. Por que nós somos mais do que vencedores, ou por que nós somos super vencedores? Porque a gente sabe que vence antes de entrar para a corrida. A gente sabe que vai vencer antes de entrar na guerra. A gente sabe que vai vencer antes de entrar na luta. A gente entra na guerra, entra na batalha, entra na corrida, entra no campeonato. A gente entra sabendo que nós vamos vencer. E por que é que nós vamos vencer? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque lá no outro capítulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. A nossa luta é contra potestades nas regiões celestiais. Se a nossa luta não é contra a carne ou sangue, a nossa luta é contra os principados que moram nas regiões celestiais, é contra o mal, é contra o maligno. Nessa batalha que muitas vezes acontece dentro da minha cabeça, nessa batalha que muitas vezes acontece dentro da sua cabeça, nessa batalha você entra sabendo que vai vencer, porque se Deus é por você, quem vai ser contra você? E aí, meditando nessa palavra, eu comecei a voltar no tempo, na Bíblia, e cheguei lá em Moisés, na história de Moisés, e eu percebo como Moisés viveu essa palavra. A Bíblia vai falar, quando Deus chama Moisés, Moisés está no deserto, e ele sobe o monte, ele está cuidando das ovelhas, do seu sogro, ele sobe o monte, e de repente ele se depara com uma sarça que está se queimando, mas ela não se consome, e isso chama muita atenção dele, e ele se aproxima, e quando ele se aproxima dessa sarça, ele ouve a voz do Eterno que fala: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. E naquele momento Moisés tem o seu primeiro encontro com Deus. Naquele momento que Moisés está ali diante daquela sarça, está diante da presença de Deus, ele tem uma conversa com Deus, ele dialoga com Deus, ele bate um papo com Deus, ele fala sobre os seus temores, ele fala sobre os seus receios, sobre os seus medos, ele abre o coração para Deus. E depois de abrir o seu coração, Deus dá uma missão a Moisés. O interessante é que essa missão que Deus dá a Moisés de retornar ao Egito para libertar o povo, a única coisa que Deus fala para Moisés é que ele vai fazer isso, que você vai retornar ao Egito e vai se encontrar com Faraó e você vai libertar o meu povo. Só que Deus não dá para Moisés o passo a passo. Deus não fala para Moisés: amanhã é isso, depois de amanhã é isso, na semana que vem é isso, no mês que vem é isso. Não. Ele fala, ele dá uma ordem: você volta para o Egito, que você vai falar com o Faraó e você vai libertar o meu povo. Sobre essa palavra, sobre essa palavra Moisés volta para o Egito, se encontra com o Faraó, e ali a gente tem ali toda aquela passagem, todas aquelas passagens que muitos de nós já lemos sobre a libertação no Egito. Moisés vai ter com Faraó, e no dia a dia dessa experiência, Deus vai revelando, no dia a dia, Deus vai revelando para Moisés o que ele precisa fazer. Moisés, você vai até Faraó, e aí explica para Moisés a primeira praga, e a primeira praga acontece. E aí Deus volta a Moisés e fala, explica para Moisés a segunda praga, e a segunda praga acontece, e volta, explica a terceira, explica a quarta. Quando Moisés estava lá na sarça,
Deus não falou lá na sarça para Moisés que ele ia colocar 10 pragas sobre o Egito para que o povo fosse liberto. Não, Deus foi revelando a Moisés dia a dia o que era preciso ser feito para a libertação do seu povo. E assim foi, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª praga. E ali, quando chega a 10ª praga, mais uma vez, Deus explica para Moisés passo a passo sobre como seria a libertação. Agora você vai, ali é instituído a Páscoa e fala sobre o sangue do cordeiro nas portas. Deus explica tudo para Moisés como é que vai acontecer. E tudo vai acontecendo passo a passo, do jeito que Deus vai falando para Moisés no decorrer dos acontecimentos. Depois da 10ª praga, o povo é liberto, o povo sai, o povo canta a vitória, todos eles saem do Egito e saem carregando todo o ouro do Egito e entram no deserto em direção à terra prometida. E aí lá na frente eles se deparam com o Mar Vermelho. Quando eles se deparam com o Mar Vermelho, chega a notícia de que Faraó e o seu exército estão vindo atrás do povo para matar todos eles. E o povo fica desesperado e começa a brigar com Moisés. Moisés, o que foi que você fez? Por que você trouxe a gente aqui? Na nossa frente tem o mar, atrás tem Faraó, e agora o que a gente faz? Você tirou a gente lá do Egito para morrer aqui no deserto. E aí, diante dessa situação, diante dessas circunstâncias, Moisés fala com Deus. Moisés pede ajuda a Deus. Deus, o que eu faço agora? E o que Deus, a gente vai ver lá. Essa história está lá em Êxodo, capítulo 14. E aí, quando Moisés chega para Deus e fala, o que eu faço agora? Deus chega para Moisés e fala, Moisés, o que é que você tem na sua mão? Estende o cajado que você tem na mão. Quando Moisés estende o cajado, o mar abre. O mar simplesmente abre diante de Moisés e diante do povo. O povo passa em terra seca, chega do outro lado. Quando o exército vem e também invade o mar para poder vencer, para poder ganhar, para poder matar os israelitas, o mar engole todos eles. Uma coisa que me chama a atenção nessa passagem, Deus, presta atenção, Deus já sabia o que ele ia fazer. Deus sabia que ele ia abrir o mar, mas ele chamou Moisés, vem junto. Eu vou abrir o mar, mas eu quero que você toque na água. Deus, ele sabe exatamente o que ele vai fazer, mas ele chama Moisés porque ele quer a participação de Moisés no milagre. E qual é a participação de Moisés? Só encostar o cajado na água. Deus já sabia o que ele ia fazer, mas ele queria que Moisés participasse. Deus já sabia que aquela guerra já estava vencida. Deus já sabia que ele ia vencer o exército, mas ele queria que Moisés fizesse parte da vitória. Moisés já era mais do que vencedor, ele só não sabia disso. Aquela vitória, aquela guerra foi vencida pelo próprio Deus quando abriu o mar. Moisés só precisava tocar nas águas. E quando a gente vai um pouquinho mais à frente, lá em Josué, mais uma vez, Josué capítulo 3, a gente tem a passagem de quando Deus abre as águas do Jordão para os israelitas passarem. D'Angela trouxe essa palavra na quinta-feira. Mais uma vez, Deus está conduzindo Josué. Josué vai, Josué ora, Josué pede a Deus, e Deus vai revelando a Josué passo a passo o que é que ele precisa fazer. Deus vai revelando passo a passo a Josué, dia após dia, quais são os próximos passos. E quando eles chegam ali diante do Rio Jordão, interessante é que, diferente do Mar Vermelho, o Mar Vermelho é um mar, águas paradas. Quando Moisés toca, o mar se abre, 2 paredões, um de cada lado, o povo passa no meio. O Rio Jordão é diferente, porque o Rio Jordão é um rio. As águas correm, a gente tem um rio aqui atravessando a nossa cidade, e a gente sabe que no rio as águas não são paradas, as águas correm. E quando
Deus dá a ordem para Josué, e ele fala para Josué assim: Josué, coloca os sacerdotes à frente, carregando a arca, e faz eles caminharem, eles entrarem no Rio Jordão. Quando eles colocarem o primeiro pé dentro da água, eu vou parar as águas do rio. E é isso que acontece. Os sacerdotes estão lá carregando a arca na frente, e aí eles colocam o primeiro pé. Quando eles colocam o primeiro pé dentro da água, como é um rio de correnteza, uma represa começa a acumular água de um lado, a água que tinha corrido vai embora, e os israelitas passam em terra seca com aquela represa do lado deles crescendo. Mais uma vez, Deus já sabia que ele ia parar as águas do Rio Jordão. Mas o que ele falou para Josué? Fala para os sacerdotes pisarem na água. Eu vou abrir, mas eu quero a participação de vocês. Eu vou parar as águas do rio, mas eu quero que vocês coloquem o pé dentro da água. Eu vou parar as águas do rio quando vocês colocarem o pé na água. Deus quis a participação de Moisés, Deus quis a participação de Josué e do povo. Deus tem grandes coisas para fazer, mas Ele quer a sua participação. Ele sabe o que Ele vai fazer. Ele sabe, todos os planos já estão prontos. Ele sabe exatamente o que Ele vai fazer, mas Ele quer a sua participação. Mais um exemplo, ainda com Josué. Josué e o povo atravessam o rio, e lá eles estão lá, diante das muralhas de Jericó. As muralhas eram tão grandes, eram tão altas, eram tão espessas, eram tão largas, que dentro das muralhas tinham casas. Pessoas moravam dentro da muralha. Para você ter uma ideia de quão larga e quão alta era essa muralha. E aí quando o povo se depara com aquela muralha imensa, com aquela muralha gigante, Deus dá uma ordem para Josué. Deus fala: Josué, por 6 dias vocês vão rodear a muralha. No 7º dia, vocês vão rodear a muralha 7 vezes. Na última volta, vocês vão gritar e tocar as trombetas. Por quê? Porque Deus é quem vai derrubar a muralha. E mais uma vez, Josué obedece. Por 6 dias o povo dá uma volta na cidade. No 7º dia o povo dá 7 voltas na cidade. Na última volta o povo começa a tocar as trombetas. Quando eles começam a tocar as trombetas, a muralha vem ao chão. Você não acha que quando Josué e o povo se deparou com aquela grande muralha, parado lá diante deles, o que a gente faz agora com essa muralha gigante na nossa frente? Deus não podia ter simplesmente derrubado a muralha? Já não era isso que Deus ia fazer? Deus não ia derrubar aquelas muralhas de qualquer jeito. Mas o que Ele fez? Vocês vêm comigo. Eu vou derrubar as muralhas, mas vocês vão dar as voltas. Por quê? Porque eu quero a participação de vocês. Mais uma vez, Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, mas Ele quer a sua participação. As muralhas da sua vida, é Ele quem vai derrubar, mas Ele quer você junto dEle, para que você veja o que Ele pode fazer através da sua voz, do seu clamor. E ainda tem mais uma, essa me chama muita atenção. Lá no livro de Juízes, no capítulo... A gente acompanha a história de Gideão, a partir do capítulo 7 de Juízes. E essa é uma batalha interessantíssima. Primeiro que Deus chama Gideão está escondido. Ele está escondido. A Bíblia é bem clara quando fala que ele estava escondido. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você está escondido. Eu não sei se você está escondida. Mas
Deus sabe exatamente aonde você está, e Ele vai até aonde você se escondeu para falar com você. Gideão estava escondido e Deus vai lá até Gideão e chama Gideão e fala: Gideão. E aí ele fala com Gideão, ele diz que vai usar Gideão, e ele explica para Gideão o que vai acontecer, que ele vai usar Gideão para vencer os midianitas, e ele fala para Gideão ir com a força que ele tem. Ele fala para Gideão: vai na força que você tem. Como uma pessoa que estava escondida do inimigo pode ter alguma força? Gideão estava escondido dos inimigos. Como uma pessoa que se esconde pode ter algum tipo de força? Pois saiba que você tem. Eu não sei aonde você se esconde, eu não sei debaixo do que você se esconde, eu não sei debaixo de qual desculpa você se esconde para não ouvir o chamado de Deus. Mas Ele está falando para você: vai na força que você tem. Sabe o que Ele quer dizer? Gideão achava que não tinha força, mas o próprio Deus estava dizendo para ele: você tem força e eu quero que você use. Você pode estar se escondendo, achando que você não tem força. Você pode estar se escondendo, achando que você não é capaz, que você não tem capacidade, que você nunca vai fazer isso ou aquilo. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus fala para você a mesma coisa que Ele falou para Gideão: vai na sua força. Se Deus fala que você tem força, não adianta você dizer que não tem. Deus já disse que você tem, então você tem. Você tem força. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando. Eu não sei o que é que está fazendo você chorar. Eu não sei o que está fazendo você ficar desesperado, angustiado, sofrendo. Mas eu quero dizer uma coisa: você tem força. Você tem força. Saia desse lugar de esconderijo. Você tem força. É o Senhor que está falando contigo. Você tem força. E aí depois disso, depois de Deus insistir falando: você tem força, vai na tua força, o que Gideão faz? Gideão começa a se autodesprezar. Ah, Senhor, eu força? Parece até que o Senhor não me conhece. Eu sou o menor da minha casa, a minha casa é a menor da tribo, a minha tribo é a menor da nação. Ele se menospreza tanto, ele denigre tanto a própria imagem, ele se rebaixa tanto. Ele não estava só escondido fisicamente dos inimigos, ele estava escondido emocionalmente. Esse autodesprezo, ele estava escondendo tudo o que ele seria capaz de fazer, porque ele se autodepreciava. Ele falava que ele não era ninguém. Mas eu não sou ninguém, eu não sei de nada, eu não posso nada, eu não tenho amigos, eu não tenho recursos, eu não tenho finanças, eu não tenho estudo, eu não tenho capacidade, eu não tenho saúde. Eu não sei as inúmeras formas de se depreciar, mas a gente tem um Gideão aqui que começa a se depreciar. E aí depois desse vitimismo: eu não sou ninguém, eu não posso, eu não sei, eu não quero, eu não sou capaz, Deus chama Gideão assim mesmo. Deus não espera Gideão se autovalorizar. Deus não espera Gideão enxergar a sua força e a sua capacidade. Ele chama Gideão assim mesmo. Eu não sei como é que você se rebaixa emocionalmente. Eu não sei quantas vezes você já disse que não é capaz. Eu não sei quantas vezes você já disse que não consegue. Eu não sei quantas vezes você já disse que não pode. Deus chama você assim mesmo. Ele está olhando para você e está chamando você, mesmo com todo esse vitimismo, mesmo com toda essa dor, com toda essa angústia, com toda essa tristeza. Ele te chama escondido no lugar que você está, porque Ele tem uma missão para você, e a missão que Ele tem para você é para você. E Ele vai resgatar a sua vida desse esconderijo, Ele vai resgatar a sua alma
alma dessa tristeza, Ele vai resgatar a sua alma dessa angústia, porque a missão que Ele tem para você é sua. E ali Gideão, ainda temeroso, começa a fazer várias provas com Deus. Deus, se é o Senhor mesmo que está falando comigo? Deus, se é o Senhor mesmo que está falando comigo? E cada prova que Gideão vai fazendo com Deus, para ter certeza que é Deus que está falando com ele, Deus vai respondendo. E ali, os preparativos para a guerra começam. Deus chama Gideão, dá as diretrizes para Gideão, fala o que Gideão precisa fazer, e Gideão começa a se preparar para a batalha. Gideão começa a convocar os homens de Israel para aquela batalha, porque eles precisavam guerrear contra os midianitas. A Bíblia fala que o exército midianita, ele era incontável. A Bíblia fala que não se podia contar, que eles eram como a areia do mar. O exército era tão grande que não tem nem registro de números. E aí Gideão chama o povo para a guerra e o povo se manifesta. 32 mil homens se manifestam para lutar por Israel. E aí depois que 32 mil homens se manifestam para lutar por Israel, o que Deus fala para Gideão? Gideão tem gente demais. 32 mil pessoas é gente demais. Se você for para essa guerra com essas 32 mil pessoas, sabe o que vai acontecer? Vocês vão começar a dizer que foram vocês mesmos que venceram a guerra, porque vocês são muito bons. Vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma filtrada. Você vai mandar para casa, você vai perguntar para esses 32 mil homens quem é que está com medo. E todo mundo que disser que está com medo, você manda de volta para casa. Gideão foi lá e obedeceu, perguntou quem é que estava com medo. 22 mil homens se manifestaram com medo e voltaram para casa. E ali Gideão fica só com 10 mil, menos da metade. Lembrando que o exército midianitas não se podia nem contar. E ali está Gideão com 10 mil homens. Deus olha para os homens, fala para Gideão, 10 mil ainda é muita gente. Vocês ainda vão achar que são vocês que estão vencendo essa batalha. Vamos fazer o seguinte, vamos passar mais um filtro. Leva esses 10 mil homens para beber água no Jordão. E ali no Jordão, enquanto eles bebem água, nós vamos fazer essa separação. Os homens que enfiarem o rosto dentro da água para beber, e os homens que vão trazer a água até o rosto. Uns vão enfiar a cabeça na água, outros vão trazer a água até o rosto. Os que trouxerem a água até o rosto, esses são os que estão prontos para a batalha. Beleza. Então Gideão pede lá para todo mundo ir lá no rio beber água. Quantos homens enfiam a cabeça dentro da água para beber? 9.700 homens enfiam a cabeça dentro da água para beber. Só 300 homens pegam a água com a mão e trazem água até o rosto. Deus fala, agora é um número bom. Pode mandar os 9.700 para casa, porque nós vamos lutar só com 300. Lembrando que o exército midianita não se podia contar o tamanho do exército. E o que Gideão tem? 300 homens. E ali, depois daqueles 300 homens, Deus manda Gideão ir até o lugar onde o inimigo estava acampado e fala, vai até lá, espia. Aí Gideão vai até lá, ele fica escondido, espiando, e aí ele ouve uma conversa de 2 soldados midianitas. Um dos soldados está contando um sonho que teve, e o outro soldado tem o discernimento do sonho. E o discernimento do sonho é o seguinte, sabe o que esse sonho significa? Esse sonho que você teve significa que Gideão está vindo com um exército atrás da gente e eles vão vencer a gente. O Deus dele vai vencer essa batalha e nós estamos fritos. Lembrando que os midianitas eram um exército incontável e Gideão só tinha 300 homens. Gideão dá glória a Deus, louva o Senhor, cheio de força, volta lá para os seus 300 homens, divide os 300 homens em 3 pelotões de 100, dá os comandos para cada um deles e fala assim,
quando amanhecer, a gente vai rodear, nós vamos dividir aqui os 3 pelotões, nós vamos rodear o exército e nós vamos aqui com o nosso chofar, a nossa trombeta e as nossas tochas, super armas, chofar, trombeta e tocha. E ali eles ficam preparados, escondidos. Quando Gideão dá a ordem, eles começam a tocar as trombetas, eles começam a tocar o chofar, e sabe o que acontece quando os midianitas ouvem a trombeta e ouvem o chofar? Eles ficam desesperados e começam a lutar entre si. O próprio exército midianita destruiu o exército midianita. Gideão não precisou encarar o exército midianita de frente. E aí Deus dá a estratégia e eles começam a lutar entre si, se matam, os que sobrevivem fogem, morrendo de medo. E aí os 300 homens vão em direção, correm atrás dos midianitas apavorados e a batalha ganha. Deixa eu te falar uma coisa, quem foi que venceu essa guerra, gente? Quem foi que venceu essa guerra? Quem foi que venceu essa batalha? Mas eu te pergunto, Deus não poderia ter vencido essa batalha desde o começo? Deus não já sabia que era Ele que ia vencer essa batalha? Por que que Ele fez Gideão se preparar um exército, se era Ele que ia vencer a batalha? Porque Deus queria a participação de Gideão. Deus quer a sua participação. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, mas Ele quer a sua participação. Eu não sei o que Deus vai fazer nessa igreja, mas Ele quer a sua participação. Eu não sei o que Deus vai fazer nessa cidade, mas Ele quer a sua participação. Moisés, Josué, Gideão eram mais do que vencedores. Eles só não sabiam disso. Por quê? Porque a batalha e a luta, que as conquistas que eles tiveram, não foi feita por eles, foi feita por Deus. Mas Deus quis a participação deles. Moisés, sou eu que vou abrir o mar, mas pega esse cajado e toca na água. Josué, sou eu que vou parar as águas do Rio Jordão, mas pisa na água. Josué, sou eu que vou derrubar essas muralhas, mas toca a trombeta. Gideão, sou eu que vou vencer o exército midianita, mas toca a trombeta. Se prepara. Tem uma palavra, uma mensagem da pastora Thalita Pereira, que ela fala que Deus, Ele vai vencer a sua luta, mas Ele quer que você entre no ringue. Deus vai vencer a sua batalha. Eu não sei quais são as suas batalhas hoje, e já quero pedir o louvor para subir aqui. Quero pedir para você ficar de pé. Eu, de fato, não sei quais são as suas batalhas. Eu não sei qual é a guerra que você enfrenta. A sua batalha pode ser uma batalha social, no seu ambiente de trabalho, no seu relacionamento. A sua batalha pode ser no seu emocional. Você pode estar lutando contra uma tristeza, lutando contra uma depressão. Eu não sei qual é a sua batalha, eu não sei se a sua batalha é a saúde, você está lutando contra uma doença. Eu não sei qual batalha você está, eu não sei em qual batalha você entrou. Eu não sei o que te faz chorar, o que te faz sofrer. Eu não sei qual é a tristeza do seu coração, mas de uma coisa eu sei, aonde quer que você esteja escondido, Deus quer a sua participação. Deus quer que você venha, Deus quer que você toque na água. Ele vai abrir o seu mar, mas você precisa tocar na água. Ariane, mas como é que eu toco na água hoje? O que significa tocar na água? Ou o que significa tocar a trombeta? O que significa dar 7 voltas? A fé
é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É a sua oração, é a sua fé, é o seu clamor. Quando você clama a Deus, você está usando o que você tem para tocar nas águas. Quando você clama a Deus, você está usando o que você tem para pisar no Jordão. Quando você clama a Deus, você está usando o que você tem para derrubar a muralha. Quando você clama a Deus, você está usando o que você tem para derrotar o exército inimigo. Use o que você tem. Use a força que você tem. Ariane, eu não tenho força. Tem. Eu estou aqui para dizer para você que você tem força. Você tem força. Nem que seja força para dizer a Deus que não tem força. Mas você tem. E você vai começar a clamar a Deus em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você só mais uma história. Lá em Mateus capítulo 14, nós temos o relato de os pescadores, os discípulos pescadores estavam no alto mar. E ali as ondas, a tempestade e as ondas vinham sobre eles. E eles começaram a ficar com medo, começaram a ficar apavorados. E aí de repente, eles viram um vulto ao longe. Será um fantasma que está vindo lá? E aí Jesus se apresenta: não é um fantasma, sou eu, Jesus. E aí Pedro fala: se é o Senhor mesmo, mestre, então me faça caminhar até você. E aí Jesus fala para Pedro: vem. E aí Pedro sai do barco e Pedro começa a caminhar sobre as águas. De repente, por causa daquela tempestade, por causa daquele vendaval, Pedro começa a ter medo e Pedro começa a afundar. Quando Pedro começa a afundar, Jesus estende a mão e puxa Pedro para cima e fala: Pedro, por que você duvidou? E aí eu fico me perguntando, Jesus não sabia que Pedro ia afundar? Jesus já sabia que Pedro ia afundar. Ele estava ciente disso. Mas mesmo sabendo que Pedro ia afundar, ele chamou Pedro e falou: vem. Seria maldade? Jesus sabia que Pedro ia afundar e fez ele vir em direção a ele assim mesmo? Não. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus está chamando você para perto dele. Ele está falando para você essa noite: vem. Mas sabe o que você está falando? Ah, Senhor, para mim não dá. Eu não posso. Eu não consigo. Porque eu vou afundar. O pensamento que está nascendo na sua cabeça nesse momento é um pensamento de que você vai afundar. É um pensamento de que você não vai conseguir viver o sobrenatural e você vai afundar. Mas existe uma diferença entre você afundar longe de Jesus e você afundar perto de Jesus. Existe a possibilidade de você estar pertinho de Jesus e afundar. Mas sabe qual é a diferença? Que Jesus está ali pertinho para segurar a tua mão e te puxar para cima. Não afunde longe de Jesus. Se você acha que vai afundar, se você acha que não vai conseguir, se você acha que não tem força, se você está escondido, independente do lugar que seja, você acha que não tem força, porque você vai afundar, então venha em direção a Jesus. Porque se você afunda perto de Jesus, Ele te pega pelo braço e Ele te segura no colo. Eu não sei o que te faz pensar que você vai afundar. Talvez você ache que vai afundar por causa do desemprego. Talvez você ache que vai afundar
porque o seu relacionamento não deu certo, porque o seu casamento acabou, aí você acha que se tentar um novo relacionamento você vai afundar. Talvez seja a doença, talvez você esteja enfrentando nesse momento uma doença difícil, e aí você acha que você vai afundar. Eu quero convidar você essa noite, que acha que vai afundar, para vir aqui na frente. Vou usar as palavras do próprio Jesus. Quando Pedro fala: Senhor, é tu mesmo? Se é o Senhor, então me faça ir até você. Vem. 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 Jesus está falando para você: vem. Mas e se eu afundar? Se você afundar, Jesus está aqui, ó, para te segurar a sua mão. Vem. Qualquer interrogação que esteja passando pela sua cabeça agora, mas eu não vou sobreviver a essa doença, Jesus está falando: vem. Mas eu não vou sobreviver ao desemprego, como é que eu vou alimentar a minha família, como é que eu vou sustentar a minha casa? Jesus está falando para você: vem. Mas eu perdi alguém muito importante para mim, estou vivendo luto, eu não sei se vou conseguir viver. Jesus está falando para você: vem. Vem. Eu não sei qual era o mar que está tentando te afundar, mas eu estou repetindo as palavras de Jesus para você: vem. Só vem. Vem viver. Vem viver perto de Jesus. Vem, porque Ele vai segurar a sua mão. Vem, porque Ele vai te sustentar. Você entende que se Deus falou, Ele vai cumprir? Foi o próprio Jesus que disse: vem. É Deus falando: vem, que Ele garante. Vem, que você está seguro. Você não vai se afogar. Você pode começar a afundar, mas Jesus segura na sua mão. Sabe essa pessoa que está pertinho de você aí agora? Ela representa Jesus. Que está segurando na sua mão nesse momento. Ela é a representação de Jesus te abraçando. É Jesus que está te abraçando nesse momento. É Jesus que está te segurando. Se Deus falou, vem. Se Jesus mandou vir, vem. Se Jesus falou para fazer, faça. É Ele quem garante. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos considerar juntamente com Ele e de graça todas essas coisas? Quem poderá tentar alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará se foi Cristo que morreu? E mais, Ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede ao seu favor. Quem vai nos separar do amor de Cristo? É a tribulação? Não. É a ansiedade? Não. É a perseguição? Não. É a fome? Não. É a nudez? Não. É o perigo? Não. É a espada? Não. Porque está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas essas coisas somos mais do que vencedores